Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 342, 342. Tá bom? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 157, 157. Glória a Deus.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 307 para nós orarmos ao Senhor. 307. Glória a Deus. Vamos, irmãos, orar a Deus agora. Tem chegado até nós pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Também os nossos irmãos e irmãs que já estão em viagem por conta das festas de final de ano, visitando a família, ou a passeio, ou de férias. Que Deus possa guardar a todos, que também possam retornar em breve com saúde, para junto de nós, glorificando a Deus. E nós que estamos aqui essa tarde, vamos buscar a presença do Senhor aí através da live, na sua casa, no seu trabalho. Eu sei que tem vários irmãos que param nesse momento no trabalho para poder assistir o Santo Culto.
E nós vamos pedir que o Senhor também mande para nós nessa tarde aqui o conselho da sua santa palavra, que Deus possa falar com a nossa alma, com o nosso coração, e aquilo que nós viemos buscar, que nós tanto precisamos, nós possamos encontrar e sair daqui glorificando o nome do Senhor. Vamos ajoelhados, em nome de Jesus, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor, nosso altíssimo Deus, diante da tua santa presença, em nome do Senhor Jesus, nós dobramos o nosso joelho em oração para te agradecer nessa tarde por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, para louvar a Deus pela salvação da nossa alma, que o Senhor nos oferece se nós te formos fiéis até o fim dos nossos dias. Entramos na tua casa essa tarde, o teu povo através da live, para buscar a Deus, para exaltar a tua santidade divinal, para bendizer o nome do Senhor que é digno de toda honra, glória a Deus, de toda glória e de todo louvor. Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso, não há outro Deus além de ti na nossa vida. Todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão é dada a Deus por todo o bem e por toda a misericórdia que Ele nos tem feito, nos tem dado. Senhor, queira abençoar e tomar nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade. Queira Deus abençoar o teu povo na terra e fazer com que a nossa necessidade seja atendida, seja ouvida por Deus. E segundo a tua vontade, opere em nós, Senhor, o teu milagre, nós vamos te glorificar na terra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ó Deus que nunca perdeu batalha, Deus que fez o céu e a terra, nos ajuda, Senhor, a dar um fiel testemunho a Ti, nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra no nosso coração, a crer no Senhor, pois nós temos certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Toda arma que se levantar contra nós, ela não vai prosperar, porque o Senhor é guarda fiel do seu povo na terra. Bendito seja o teu nome, ó Deus, abençoa esse santo culto e do alto do céu manda para nós a tua santa palavra. Fala com a nossa alma, nos ensina melhor te servir nessa terra. Fala com o teu povo através da live e abençoa, Senhor, que possamos entender a tua palavra, crer na tua palavra de todo o coração, pois ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Glória a Deus nas alturas. Ó Senhor, enche o nosso coração da tua glória, enche nosso coração da tua presença, e que nós possamos crer que tu está na nossa vida, e que nada, Senhor, será capaz de tirar a fé que há dentro dos nossos corações. Sendo assim, Senhor, entregamos essa oração a Deus, crendo receber as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 368, irmãos. 368. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos agora alguns instantes para poder contar os testemunhos, as obras que Deus tem feito. Pedimos aos irmãos e às irmãs que sejam breves, para que a gente possa otimizar o tempo do santo culto. Se não houver ninguém, nós continuaremos com o culto. Vamos estar na liberdade dos testemunhos. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus. Tá ligado esse aqui? Tá ligado? Se não tiver, liga. Tá. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer. Não, pera aí. Fala Deus seja louvado de novo, que está todo mundo dormindo. De novo, vai lá. Deus seja louvado. Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus por Ele ter abençoado a mim e a minha família até o presente momento. E quero agradecer a Deus porque um amigo meu ficou com suspeita de Covid, estava com dor de cabeça, falta de... Como é que fala? Paladar, afeto. E ele ficou internado durante 14 dias no hospital. Eu entrei em oração, pedi a Deus para que livrasse desse vírus. E graças a Deus, no dia de ontem, ele foi liberado do hospital, ganhou alta. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Vocês melhorem esse amém, que vocês vão passar raiva comigo até o final do culto. Turma, pelo amor de Deus, gente. Aqui é lugar de nós dar glória a Deus. Até quando nós vamos precisar falar isso para vocês? Aqui é lugar de comunhão. Se levantou de casa, veio para cá, faz valer a pena. Tem que valer a pena. Porque senão o diabo vai te convencer que é melhor ficar em casa do que vir congregar, irmão. É por isso que a turma para na igreja. Porque fica desapercebido. Aqui é lugar de nós estar debaixo do sangue do Senhor. Pedir para Deus nos encher da sua glória, da sua graça, do seu poder, para que, como Paulo falou, estáis firmes, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Então, se nós estiver firme, o adversário não derruba nós de jeito nenhum, no nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Tem alguma coisa para avisar, Marquinhos? Que de aviso só, né? Bom, mesmo durante as festas, os nossos cultos permanecerão normalmente a ser realizados. Natal, Réveillon, normal, não vai parar nada, até porque nem cai em dia das festas, né? Porque o Natal é de quinta para sexta e o Réveillon de quinta para sexta da outra semana. Mas haverá culto online, né, Brunão? Culto online todos os dias, com a ajuda de Deus. Não vamos parar por nada, nem por feriado, nem por nada. A palavra de Deus não pode parar de ser pregada. Os cultos presenciais aqui no Alphaville, quarta às 20 horas, domingo às 10, domingo às 18h30 e terça-feira, que é hoje, às 14 horas. Nós tínhamos programado um batismo para hoje, mas precisou ser mudado para amanhã, porque a pessoa que viria se batizar teve compromisso. Então, amanhã à noite, com a ajuda de Deus, nós teremos batismo aqui nessa casa de oração. Se Deus assim permitir nos ajudar, teremos o culto normal, mas também com o santo batismo, que era para ser realizado hoje. A mesa do amor para o atendimento dos necessitados. A Irmandade pode continuar trazendo alimentos não perecíveis. Nós pedimos a colaboração da Irmandade para isso, para que a gente consiga alcançar muitas vidas. O que a gente sempre fala durante todos os anos, e esse ano não vai ser diferente, vem vindo aí as festas, as comemorações, mas o coronavírus continua aí matando muita gente. Então, Natal e Réveillon são as datas que provavelmente haverá um grande número de infecções, porque as pessoas se reúnem, bebem, fica descuidada, e o mal está aí, irmão, esperando uma oportunidade para poder atacar cada um de nós. Então a Irmandade deve tomar cuidado, lembrar que as festas passam, mas tem um ano inteiro aí para trabalhar, para cuidar dos filhos, para servir a Deus, e se acontecer de você morrer, não vai adiantar nada, não vai dar para você fazer nada. Então, cuidado, evitem aglomerações. Eu sei que, principalmente no Réveillon, todo mundo quer juntar a família, fazer festa, e é maravilhoso que faça, mas, entretanto, nós não estamos num tempo para isso. Bom é que cada família passe na sua casa o Réveillon, sem juntar muita gente, porque quando for lá para o dia 15, dia 20 de janeiro, aí vai chegar a conta, irmão, e é só Deus para ter misericórdia. A vacina ainda não está totalmente aprovada, ainda há um grande impasse, um grande interesse político também. Enfim,
uma busca de interesses particulares, e quem sofre é a população. Então, a Irmandade tome bastante cuidado com isso. Há irmãos que nos perguntaram, porque algumas igrejas da CCB em alguns estados já começaram a ser fechadas. Dessa vez, nós só vamos fechar aqui o Alphaville quando houver uma determinação das autoridades de saúde. Tá certo, irmão Marcos? Sabe por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque na eleição juntou gente em tudo que é lugar aí. E parece que o coronavírus acabou. Agora acabou a eleição, a mídia começa com esse inferno de novo. Então, no nosso caso, nós vamos nos guiar aqui pela Prefeitura Municipal de Barueri, que fez um bom papel, acho que durante a pandemia, fechou mesmo todo mundo e não teve choro para ninguém. E agora eles julgam que podemos continuar fazendo todo o isolamento necessário, tudo que é preciso, e nós o faremos. E, havendo alguma mudança, nós comunicaremos a Irmandade, entretanto, os cultos online permanecerão. Tá bom? Nós não vamos fechar. Não vamos. Não tem transporte público para o povo. A linha vermelha carrega 1 milhão de passageiros por dia. E aqui na igreja que o povo vai pegar coronavírus, tenha dó, irmão. Nós não somos tão bobos desse jeito. Nós temos um pouquinho de instrução. Então, a Irmandade continue, mascarazinha cobrindo até o nariz, se higienizando, lavando as mãos também com álcool gel, passando álcool gel, lavando as mãos constantemente, e nós vamos seguindo na nossa missão. Não vamos parar de pregar a palavra, não, porque tem alguma coisa muito esquisita por trás disso aí, que é o adversário querendo tirar o povo de Deus da presença de Deus, irmão. Então, se nós entrarmos em oração, o Senhor nos vai dar a vitória e nós vamos glorificar a Deus de toda a nossa alma. Certo, turma? Vamos cantar o hino 128 e aguardar a santa palavra. 128. Pode ir, irmã Rosa, pode ir, que a irmã Dani trouxe a irmã Helena hoje para congregar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Bendito seja Deus. Marquinhos. Meninos, Nicolas, Diego. Bendito seja Deus. Irmãos, vamos ler a palavra no livro do Gênesis, no capítulo 39. Todos de pé para ouvir a leitura da palavra, por favor, irmãos. Gênesis, no capítulo 39. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. José em casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou na casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e também no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer, e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ele e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, era uma situação perfeita para o pecado. Esse Potifar era eunuco. E o eunuco que cuidava dos tesouros do reino, também cuidava das mulheres do reino. E acreditem os irmãos ou não, eles eram castrados. Eles eram castrados. Justamente para não mexer com as mulheres do rei. Mas mesmo castrado, esse homem tinha uma mulher que o respeitava, até por medo, e porque não tinha tido oportunidade, de certo, de deixá-lo de respeitar. E a nossa vida é assim. Deus trabalha para fazer uma obra, já vem o inferno, põe a cunha no meio querendo atrapalhar. Você compra um carro, alguém bate. Uma vez nós compramos um carro, a Armandane foi buscar na concessionária, bateu. Depois ela bateu levando também, bateu em casa, bateu em tudo que é lugar. O carro virou um 8. Você consegue um emprego, aparece alguém para te perseguir. Já aconteceu isso com os irmãos? E assim por diante. Tem sempre o adversário jogando uma areia, jogando uma tranqueira na nossa vida, querendo tirar a nossa paz e tirar a nossa bênção. Algumas vezes, no caso de José, é evidente que havia um plano de Deus, um plano excelente, um plano maravilhoso para sustento do povo no Egito e tudo mais,
Mas houve uma displicência de José, quando ele, na inocência, contou a seus irmãos que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, dando a eles a conotação de que ele seria maior do que seus irmãos. E despertou neles, amados irmãos, algum espírito ruim, de inveja, ou algum dissabor, alguma diferença, que de maneira que eles passaram, então, a não gostar de José. Quando ele ia se aproximando dos seus irmãos, está dando microfonia, viu, Bruno? Eles diziam aos seus irmãos, uns para os outros, olha, aí vem o sonhador aí, ó, que vive sonhando. Ao mesmo tempo que eles não acreditavam naqueles sonhos, e era motivo de caçoar, eles sabiam o Deus que seu pai servia. Eles sabiam da promessa que havia sobre a vida de Jacó, de quando no val de Jaboque ele foi abençoado pelo anjo. Eles sabiam que quando há uma promessa na nossa vida, pode parecer absurda, pode parecer bobeira, pode parecer tonteira de quem está falando. Fala, esse irmão é um bobo, onde já se viu uma coisa dessa? Pensar uma coisa dessa, irmão? Que ninguém aqui duvide da fé de ninguém, irmão. Porque quando Deus tem uma promessa na nossa vida, pode ser absurdo, pode ser impossível, pode ser inalcançável, Deus vai cumprir a palavra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu acho que no ano de 2011, mais ou menos, 2010, um irmão cooperador da Nicarágua foi me buscar na minha casa. A Dani lembra disso aí, um irmão dentista. Irmão Hector, me foi buscar em casa e me trouxe na Zona Leste, aqui não sei na onde, aqui num boqueirão aqui na Zona Leste, para orar com os irmãos. E nós chegamos numa casa muito bonita, que a casa era em cima, assim, embaixo parecia um comércio que nessa igreja, sim, esse imóvel, mas não vi o que tinha dentro. Era uma porta grande, bem grande o imóvel. Subimos e fomos orar. Quando nós dobramos o joelho para orar, irmãos, parece que eu estava tendo um sonho, não sei. Com os olhos fechados, eu me via levantando na sala da casa, entrando no corredor, tinha uma porta à esquerda, uma segunda porta à esquerda, que era um banheiro, depois uma porta à direita no final do corredor, e uma outra porta à direita, à esquerda, de frente a ela, que era mais um quarto. Eu abri aquele quarto, e era um escritório. E em cima do escritório, tinha um telefone, um aparelho de fax cinza, olha que loucura. Lembro como hoje isso aí. E embaixo do aparelho de fax, digam, tinha um boleto de R$25 mil, que vencia no dia seguinte. E aquela fita rebobinou, voltou, e eu voltei na sala de novo, tinha um irmão orando, não entendi nada. E era que levantamos da oração, Deus me deu fé de contar o que eu falei para ele, o que eu vi para eles. E o Senhor dizia para eles naquela tarde, irmãos, o nosso Deus, quando tem promessa na nossa vida, Ele cumpre. Senhor, era mais ou menos mês de junho, mês de julho. E o Senhor manda dizer para todos nós que estamos aqui, amanhã eu vou fazer o impossível para o meu nome ser glorificado na vossa boca. Quando foi dali uns 10 dias, os irmãos contaram para nós, aquele imóvel era uma fábrica de enfeite e de árvore de Natal. Os irmãos tinham uma fábrica de árvore de Natal. E junho, julho, eles não vendem nem para fazer raiva. Quando chega setembro, outubro, todo mundo começa a estocar. Mas de maio para frente, é só Deus para ter misericórdia. Ele estava sentado na calçada, a empresa estava fechada, porque eles tinham dispensado os funcionários, porque não tinha movimento. Aparece um comprador de uma grande rede de loja de 1,99 que tem lá em São Paulo. Ele falou, eu queria ver como é que fazer um orçamento, não precisava fazer um pedido. Irmão, verdade é que naquela tarde, aquele homem fez um pedido de R$100 mil. Pagou metade, que deu para ele pagar o boleto de 25 mil e sobrar mais 25 mil, e eles devem estar até hoje lá dando glória a Deus. Irmão, irmã, pode sonhar o quanto você quiser, irmão. Vamos fazer uma parceria com Deus essa tarde aqui? Você vai sonhando e Deus vai tornando realidade na tua vida, irmão. Você serve o Deus do impossível, irmão. Você serve o Deus que nunca perdeu batalha. O homem acha que você é doido, o vizinho acha que você não tem juízo. E eu digo que você tem fé. Dá glória a Deus, que você crê no teu Deus. Deixa os outros achar que é impossível. Deixa os outros achar que é loucura.
Mas não tem cabimento, não tem cabimento. Mas Deus confunde os sábios entendidos para dar mérito, para dar vitória aos seus pequenininhos. Se você é um pequenininho, dá glória a Deus, irmão. Deus vai confundir o inferno por causa da tua oração, irmão. Então, José foi preso, foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, o diabo pôs no coração dos irmãos para matar. Aí alguém chegou, Rúben, chegou de bom grado e falou, não mata não. Joga ele numa cova aí e depois nós vende ele para os ismaelitas quando eles vierem. Então, o adversário quis matar, Deus poupou a vida. Aí o adversário vem e faz ele ser vendido pelos ismaelitas. Os ismaelitas vão e o vendem para Potifar como escravo. Aí Deus vai e trabalha de novo, abençoa ele e faz com que Potifar coloque os olhos nele e fala, Deus tem me abençoado por tua causa. Onde você puser a mão, eu estou vendo que tem a bênção de Deus, irmão. Lá no teu trabalho, lá na tua casa, no meio da tua família, até no teu quintal. A minha bênção está lá por tua causa. Glória a Deus. E eu vou continuar te abençoando. Você pode estar no miolo do inferno. O demônio não toca em você, diz o Senhor. Quando ele está bem tranquilo, vai ao adversário e pega a mulher do Potifar, que ela não tinha homem. E ela era meio bonito, meio ajeitado. Ela cresceu os olhos nele e falou, vou pegar. E ela insistentemente, diz a palavra, falava, fica comigo. Ele falou, não tem perigo. Como que eu vou fazer isso com o meu Senhor e com o meu Deus? Meu Senhor me deu tudo aqui nessa casa, ele só sabe da comida que ele come, o teu marido. E muito mais o teu marido, meu Deus, não faço. Mas o adversário é insistente, irmão. Você pode parar de orar. Você pode parar de crer. Mas o capeta não vai parar de ser capeta, não, irmão. A hora que você lerdear, ele derruba você. Mas seja revestido pela virtude da palavra no nome do Senhor Jesus. Para que Deus se deixe em constante oração. Para que Deus se coloque em constante vigilância. Sempre atento. Sempre prestando atenção no mundo à sua volta. O Senhor te diz, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Um dia a casa ficou vazia. Ela ficou sozinha. Ele não sabia, coitado. Porque pela história, se ele soubesse, ele não tinha ido lá. Mas ele tinha alguma coisa para resolver na casa. Ele chega lá, a casa está sozinha, mas nem percebe. Ela chega perto dele e junta ele. Fala, agora você não escapa. Não tem ninguém na casa. Segurou as vestes dele. Ele se desvencilhou da roupa e saiu sem roupa. Correndo. Por amor a Deus. Por honestidade. Alamaia Jesus. Por causa da minha palavra na tua vida, eu vou te justificar, diz o Senhor. Pela minha palavra na tua vida, eu vou te justificar, diz o Senhor. Ela com raiva, começa a gritar na casa. Vocês pensam que essa história de mulher, que tem mesmo, e é uma grande verdade, tem homem safado em todo canto, mas tem mulher que é safada também. Do mesmo tanto, igualzinho. Que mulher, o que vale é o que a mulher fala. Até se provar que focinho de porco não é tomada, dá um trabalho, e já no passado era assim. No caso dele ficou pior, porque ele estava sem roupa e ela com a roupa dele na mão. Eu nunca vi uma mulher gritar que quer ser atacada e arrancar a roupa do agressor. Não é? Se ele tivesse com a roupa dela. Mas o adversário faz a armadilha, irmão, cega todo mundo. Porque uma pessoa que tivesse o mínimo de sensatez falava, vai, mas o que você está fazendo com a roupa do homem se ele queria te agarrar? Mas ninguém olha, irmão. O adversário faz um ninho que tampa, irmão. Você pode estar enrolado, você pode estar na lama até o pescoço. Deus vai te tirar por cima por essa palavra. Eu vou tirar você desse embaraço, eu vou tirar você desse ninho e vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Falei, tentou agarrar eu, tentou pegar eu e aquele tempo quente. Bom, é poucas ideias. Foi parar na cadeia, irmão. De novo, Deus arrumou um jeito de poupar a vida dele. De novo. Pois lá na cadeia, preso, ele caiu na graça do capitão lá, que cuidava dos presos. Dali um pouquinho de tempo, ele era preso, mas ele tomava conta dos outros presos. Ele trabalhava para os guardas. Porque tem a bênção de Deus. E a Irmandade conhece a história de quando ele foi se tornar governador do Egito. Que loucura, irmão.
vendido, tentou ser morto, foi tentada contra a vida dele várias vezes. Quando é um dado momento, ele para como governador do Egito. Você não entendeu ainda que essa tua prova vai produzir em você um peso de glória? Que essa tua prova vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher na presença de Deus? Que o Senhor está permitindo você passar no estreito, você passar no deserto, você está passando no engenho, você está passando na lima, e está doendo, e quando você acha que acabou, dobra, você passa de novo, e dobra e você passa de novo, aleluia. O Senhor te diz: resiste pela minha palavra, resiste pelo meu nome na tua vida, resiste pela tua fé, porque está acabando, está chegando a hora de você dar glória a Deus, está chegando a hora de você cantar na presença de Deus. O Senhor está desamarrando os nó que prende a tua vida, o Senhor está tirando todas as tranqueiras do teu caminho, o Senhor está preparando um altar de exaltação para a tua vida. Mas crê na palavra, crê no Senhor, crê no teu Deus, receba a fé no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Estão te acusando o que quiser acusar, estão falando o que quiser falar, mas eu vou levantar a tua cabeça. E tem alguma coisa de Deus, irmão, que o Senhor está falando com alguém. Porque no domingo à noite Deus mandou a palavra de quando Salomão julga a causa das duas mulheres. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém é testemunha, ninguém viu José, irmão. Ninguém podia testemunhar a favor dele. E se tivesse visto, não testemunharia. Quem testemunharia contra a mulher do capitão? Mas o Senhor viu. O Senhor estava lá. Você não precisa de testemunha. A minha obra na tua vida será a tua testemunha. Quando ele chegou a governador do Egito, certamente aqueles que o prenderam, aqueles que o acusaram, e até mesmo o Potifar, que de senhor dele passou a ele ser senhor de Potifar. O próprio Potifar passou a servir ele. Certamente ele pode ter dito: verdadeiramente Deus está na vida desse homem, ele não deve nada. O que aconteceu com o Filho de Deus, quando o soldado romano estava embaixo da cruz e ele expirou, aleluia, e o dia tornou-se noite, e o véu do templo se rasgou de cima embaixo, aquele homem prostrou-se no madeiro da cruz e falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Glória, glória o nome do Senhor. Às vezes até na nossa prova aparece a nossa exaltação, irmão. Quando nós estamos chorando, alguém olha e vê: verdadeiramente esse é um homem, uma mulher de Deus, porque está esperando no Senhor. Às vezes numa prisão, às vezes numa prova, às vezes numa enfermidade, numa guerra em casa, alguém terá que confessar que Deus está na tua vida. Só que leva tempo, leva muitas lágrimas, leva muito choro, leva muita preocupação. Mas o Senhor te diz: eu estou vendo tudo, e o fim vai ser melhor do que o começo. Onde eu vou te colocar vai testificar de quem você é. O que aconteceu com Mardoqueu e Naamã? Amã, aliás. O que aconteceu, irmão? Amã fez uma forca para Mardoqueu, não foi? E o Senhor desfez aquele balaio de gato. Mardoqueu foi andar no cavalo do rei, e Amã foi ser enforcado na forca que ele preparou. Você está preparado para a justiça de Deus na tua vida, irmão? Dá glória a Deus essa tarde aqui. Eu vou mostrar para você que vale a pena ser crente. Eu vou mostrar para você que vale a pena passar algum vitupério, que vale a pena passar alguma perseguição. Já te chamaram de bobo, já te disseram que você não faz nada, já te disseram que você é um boca aberta, não tem problema. Continua na tua porção. Onde eu vou te colocar vai dizer quem você é, irmão. Glória ao nome do Senhor. Eu vou te mostrar quem você é. A minha palavra vai te mostrar quem você é. E aqueles que hoje falam contra você terão que dizer por si só: verdadeiramente ele é um servo e uma serva de Deus. Ela é uma serva de Deus. Não tinha nada contra ela. Tem o nosso irmão ancião em Goiás, da outra igreja, da CCB, que uma mulher atentada levantou uma calúnia contra ele, que ele tinha mexido com a irmã, sabe? Esse irmão ficou 28 anos sem liberdade na igreja.
28 anos, sem dever. A esposa chegou nele e falou, meu bem, eu sei com quem eu casei. Nós ficamos juntos até o inferno, até o fim do mundo. Ele vinha congregar, sentava no primeiro banco, era o lugarzinho dele, do ministério. 28 anos sem atender culto. Sendo humilhado, 28 anos. Você já pensou, irmão? Quando é um belo dia, essa mulher foi acometida de câncer. Um câncer muito rápido, que foi comendo ela por dentro, e ela se sentiu acusada antes de morrer, chamou o ministério. Esse irmão nunca fez nada para mim. Eu quero pedir perdão. Quero que Deus tenha piedade da minha vida, da minha alma. Que eu não quero morrer carregando esse pecado. Ele nunca fez nada para mim. Morrer, irmão, com sonda nasogástrica, fedendo, podre. Magrinha. Os irmãos anciãos oraram por ela, enfim, ungiram ela, entregando na mão de Deus, que só o Senhor podia fazer alguma coisa. E mais do que depressa, devolver a liberdade do irmão. E ele, no dia que foi restituído no ministério, falou tudo isso. Olha, irmão, que grandeza. Tem gente crente ainda, viu, irmão? Ele levanta diante de uma grande congregação, acho que ela falou de Uruaçu, a igreja com 3.000 pessoas sentadas. Levantou diante da igreja e falou, irmãos, eu dou graças a Deus que tudo isso foi para o nome de Deus ser glorificado. Ah, irmão, tenha dó, não é possível. Tem gente crente ainda, gente. E o Senhor sabe o que faz, eu estou em paz. A minha irmã já está perdoada, no nome do Senhor Jesus. A mulher foi melhorando. Deus curou a irmã, irmãos. Deus curou a irmã, porque o arrependimento dela foi sincero, irmão. Aquele que fez mal para você, aquele que fez mal para você, vai ficar com vida para ver você dando glória a Deus. Vai ver ser exaltado e vai ter que dizer, Deus está na tua vida. E a mulher ainda comia da palavra da boca dele, porque ele era limpo, e o Senhor limpou ela também, irmão. O nosso Deus não é Deus de desgraça, não é Deus de destruição. O nosso Deus é Deus de paz, é Deus que salva, é Deus que pega um coração arrependido e faz a sua obra. O teu inimigo hoje te persegue, amanhã ele vai sentar aqui do teu lado. E você vai dar muita glória a Deus. Você vai dizer, vale a pena, Senhor, te servir. E você dirá como nosso irmão, como José disse aos seus irmãos, quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos, lá na frente, que ele já era governador do Egito, os irmãos falaram, agora nós estamos arrumados. Ele vai matar nós, ele é governador, ele vai matar nós. Ele falou, não, meus irmãos, não fica preocupado. Eu entendo que tudo isso aconteceu porque foi um plano de Deus. Vocês me venderam, vocês quiseram me matar, vocês enganaram meu pai, mas não tem problema, tudo foi para um plano de Deus para preservar a nossa existência. Agora vocês vão ter pão, vocês vão estar debaixo da minha proteção. Lá onde vocês moram não tem comida, aqui no Egito Deus deu uma luz, nós guardamos comida durante 7 anos, aleluia. Traz meu pai, traz meu irmão mais novo, vem todo mundo para cá, esquece isso, irmão. Deus vai tirar o rancor de algum coração por essa palavra. Você foi ofendido, você foi humilhado até o pó, mas Deus te diz, fique em paz, eu vou te exaltar, e a alegria que vai entrar no teu coração vai ser maior do que qualquer sentimento de vingança. Quando a alegria chega, nós esquecemos do sofrimento, né, irmão? Às vezes você pega um carro para pagar em 40 meses, aquela luta, quando chega a carta de quitação, você fica até animado de comprar outro. Você fala, ô Senhor, passou, graças a Deus, foi difícil, mas passou. Estou tão feliz que agora estou animado, quero comprar outro. Irmão, receba a alegria de Deus no nome de Jesus Cristo. Receba a força de Deus pela palavra no nome do Senhor Jesus. O que Deus vai fazer na tua vida é muito maravilhoso. O adversário está latindo lá no inferno, deixa ele latir lá no inferno. Você está na palma da minha mão e da minha mão ninguém te arrancará. Deus seja louvado. Olha para nós, Marquinhos. Ajoelhados, agradeçamos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Santo é o Senhor Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a glória, Deus. glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas.
Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Bondoso e eterno Deus, Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui nesta tarde, Senhor. Muitos gostariam de estar aqui, Senhor. Glórias a Deus. Mas, Deus querido, por algum motivo, talvez esteja o Senhor em leitos de hospitais. É verdade, embaixo Senhor, de pontes, ó Pai. Talvez, Senhor, não tenha nem o dinheiro da passagem para estar verdade, aqui. Senhor. E o Senhor nos deu esta oportunidade. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor enviou esta palavra, Pai, ó Deus, para mostrar para nós que, Deus querido Pai amado, muitos são as acusações sobre as nossas vidas. É verdade, Mas Senhor. o Senhor nos justifica, Senhor. O Senhor nos guarda, nos protege. O Senhor nos livra de todo mal. Bondoso Deus, te damos graças, Senhor, pelos músicos, musicista, organista. Ó Deus, te damos graças pelos hinos entoados. Te damos graças, Senhor, ó Pai, porque, Deus querido, Senhor, o Senhor enviou, Deus querido, esta palavra, Senhor, que tocou em nossos corações grandemente, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, ó Pai, por cada um que está nos assistindo pela internet, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tocou em corações nesta tarde, Senhor. Ó Deus, muitos que estavam desacreditados, Senhor, Sim, já meu está Deus. glorificando o teu santo nome. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, continue abençoando cada um que está aqui nesta Sim, tarde, Senhor. Senhor. Leva, Senhor, para os seus lares em paz, Senhor. Cuida deles, ó Pai, nesta semana, Senhor. Cuida, Senhor, neste final de ano, ó Deus. Proteja de todo mal, Senhor. Dê, Senhor, alegria, paz e tranquilidade, Senhor, à tua igreja, Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também, Senhor, já te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai ofertar nesta tarde, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abrir portas e comportas, Senhor. Que o Senhor possa dar condições, Senhor, para cada um que estará aqui. Ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, talvez esteja clamando que não tem, Senhor, nenhum prato de comida, Senhor, e muito menos algo para, Deus querido Pai amado, passar este final de ano. Mas nós cremos na vitória, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no milagre, Senhor, e que o Senhor possa suprir a necessidade do teu povo. Senhor, tudo isso te pedimos, não em nosso nome, nem por merecimento, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Deus seja louvado. Todos de pé, irmãos. Diante de vocês aí, nos bancos, estão os envelopes das ofertas. Os irmãos, as irmãs que sentirem de contribuir, façam conforme Deus puser no vosso coração. Alguém precisa passar cartão lá com o Digão, com a Renatinha? Tudo tranquilo? Tá. Então peguem os envelopes para a gente orar a Deus, apresentar nossas ofertas nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus recompensará com bênção na vida de todos nós. Tá bem? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos a oferta do teu povo e te pedimos que nos ajude, que prospere o caminho da nossa irmandade e que haja a tua bênção sobre essas vidas e que o teu povo possa, onde puser as mãos, ter as tuas mãos sobre as deles, as nossas, Senhor, pois nós cremos que a bênção está também nas tuas mãos. Te damos graças no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo aí, tá bom? Irmãos, pode recolher. Hino 2, 3, 4. Hoje, que dia que é hoje do mês? 22. O assunto que eu vou passar para os irmãos aqui é bem polêmico, mas é necessário, principalmente a nossa irmandade aí da live. Aqui não tem tanta irmandade agora no culto, mas na live tem bastante, outros mais que assistirão o Santo Culto depois. Hoje começa aquela saidinha de Natal. E é evidente que há pessoas que estão sendo recuperadas, muito embora seja muito difícil, mas há pessoas que estão sendo recuperadas no nosso sistema prisional, tá acertando suas contas com a sociedade e tem desejo de se reintegrar, de reconstruir sua vida. E nós, como cristãos, desejamos de todo o coração que isso aconteça. Mas tem muita gente que não presta.
Por favor, irmãs, são 26 mil homens que vão sair para as ruas. Grande parte acaba não voltando, ou uma parte. Cuidado, principalmente as irmãs. Andar de noite, em lugares ermos, usar de prudência, andar sempre acompanhado do esposo, do irmão, de um amigo, enfim. Principalmente as mulheres, mas todos nós. Esses dias de festa, parece que os espíritos ficam soltos, caçando jeito de fazer mal para alguém. Então, recomendamos aos irmãos todo cuidado e desejamos de coração que essas pessoas encontrem Deus e que possam ter as suas vidas transformadas. Para isso, elas precisam querer, né? Desde que eles queiram, será possível. Tá bem? Dado o recado, vamos cantar o hino 2, 3, 4. Glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para a nossa irmandade da live? Vamos ver se vocês estão com coragem de orar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja... Coragem! Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, o amor de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.